Olá pessoal, sou o Vitor Lázaro, sou formado em psicanálise. Hoje a gente vai falar sobre o luto e a melancolia dentro da psicanálise. O luto ele é formado de várias partes, como por exemplo, o luto sobre entes queridos, o luto sobre objeto, luto sobre velhice, o luto por mudança de casa, o luto por relação amorosa, o luto pela infância não vivida. Em primeiro lugar, vamos falar o luto em questão dos entes queridos. Como, por exemplo, as pessoas falam assim, não precisa viver o luto não, de quem já foi, já se foi. Mas não é bem assim que funciona. Cada pessoa tem um processo. Cada pessoa tem o seu momento de luto. Tem pessoas que duram meses para sair do luto. Tem pessoas que saem muito rápido, mas eu não posso comparar uma pessoa com a outra, porque a dor daquela pessoa não pode ser a minha, igual a minha. A dor daquela pessoa não pode ser igual da outra. O luto tem que ser vivido sim, mas também tem que acompanhar uma análise de psicanálise ou psicoterapia para que possa resolver essa questão. O segundo luto sobre objetos, como por exemplo, se a gente está andando no meio da rua, vamos lá dizer porventura, a gente achou uma quantia muito boa de dinheiro. Logicamente a gente vai ficar feliz. Mas e quando a gente perde uma boa quantia de dinheiro ou algum objeto que é bem valioso e importante para nós? Aquilo dali vai gerar uma angústia, aquilo dali vai gerar um luto. Outro luto que é bastante comum dentro da análise, o luto por velhice. Como assim por velhice? Um luto no qual a gente não acostumou, que a idade chegou, que a gente não acostumou ainda, que chegou a idade de amadurecer. E a gente sempre quer estar voltando e lembrando que a gente era novo, jogava bola, sei lá, pulava, gostava de fazer aquelas coisas e não quer sair daquele lugar. Só que isso causa um luto e você começa a ficar triste e entra em melancolia, mais conhecido como depressão. E isso precisa também levar para análise. Outro tipo de luto que é bastante comum no dia a dia é sobre relação amorosa. É muito comum esse tipo de luto. Como, por exemplo, a pessoa fantasiou com a pessoa ali, casar, noivar, namorar, e aquela relação se rompeu. Ao se romper, vai gerar um luto, ou seja, uma falta. E isso entra dentro da melancolia, que é mais conhecido popularmente como depressão. E para que essas questões venham a resolver, é necessário fazer uma análise, é necessário sim fazer uma análise. Outro luto que é muito comum, tem diversos, mas eu estou apontando só alguns principais. O luto da infância não vivida. Pessoas na qual tiveram que ficar tomando alguma responsabilidade de adulto, no lugar de parente, no lugar dos pais, fazer uma função que ela ainda não estava preparada. E quando essa criança cresce e está na fase adulta, ela não brincou, ela não curtiu assim a brincadeira. E o que é que vai acontecer? Vai gerar um luto pela uma falta daquilo que ela não conseguiu viver. Outro luto muito comum, e principalmente aqui no Japão, é o luto dentro da casa, o luto parental, de um pai e a mãe que se encontra fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Esse é um dos lutos no qual eu, dentro da análise, eu pego muitos desse caso, né? Que filhos e filhas têm sido ignorados, abandonados pelos seus pais, dentro da própria casa. Não é porque está morando junto, não é porque o pai e a mãe dão um alimento que ele não precisa de um carinho, de um afeto,
uma compreensão, de um acompanhamento. Nós, como seres humanos, precisamos nos relacionar, sobretudo com nossos entes queridos. Os nossos filhos não só foi simplesmente a gente colocou ele no mundo como animal, porque eu já vi muitos pais falar assim: eu já dou comida, eu já dou roupa, isso já é suficiente. Nananina não. E muitos casos eu pego na análise que pais nem sequer escutam o filho. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, seja quem for. Todos são importantes. E você que está passando por luto ou melancolia, procure uma análise, sobretudo psicanalística, porque vai lá na raiz da tua infância e resolver tuas questões. Fica a dica do psicanalista Vitor Lázaro.